Tudo bem com vocês? Prof. Dai Bioverso. Hoje vamos continuar falando sobre o DNA. O DNA produz RNA, por meio do qual controla a atividade celular. Bem, minha gente amiga, as moléculas de DNA comandam as atividades químicas do metabolismo celular por meio do controle que exercem sobre a fabricação das enzimas, que são, conforme foi visto, proteínas indispensáveis à ocorrência de reações químicas na célula. O mesmo controle ocorre com a síntese dos hormônios proteicos, na regulação de muitas funções do organismo. De que jeito o DNA controla a produção das proteínas? Gente amiga, o DNA produz moléculas de RNA que migram para o citoplasma, levando a informação para a construção das proteínas, aminoácidos por aminoácido. Isso garante a produção daquela proteína especial com o número de aminoácidos certinho e na sequência adequada. Veja um exemplo. Nas células da pele aqui, existe um gene, um trecho da molécula de DNA, que produz um RNA específico. Este participa do citoplasma da produção de proteína enzimática, que permite a fabricação de melanina, pigmento responsável pela cor da pele. Assim, a cor da pele está relacionada com a produção de melanina, cuja fabricação somente ocorre na presença da enzima. Por sua vez, minha gente amiga, essa enzima depende da presença de uma molécula de RNA produzida por um gene, parte da molécula de DNA. Em uma pessoa albina, o gene para a produção de melanina tem uma pequena diferença em relação à de pessoas com pigmentação normal. Esse gene produz um RNA um pouco diferente, que fabrica uma enzima com a sequência alterada de aminoácidos, que não funciona na hora de produzir melanina. Assim, um erro no DNA acaba resultando em uma característica genética totalmente distinta. Falando da mesma coisa com outro tipo de abordagem. Preste atenção. O DNA controla a produção de proteínas através da transcrição e tradução. O processo começa quando uma determinada sequência de DNA é transcrita para formar RNA mensageiro, que carrega a informação genética para os ribossomos no citoplasma. Lá o RNA mensageiro é traduzido em uma cadeia de aminoácidos, formando uma proteína. Esse processo garante que a proteína seja feita com a sequência correta de aminoácidos. Se houver uma mutação ou erro na sequência de DNA, isso pode levar à produção de uma proteína defeituosa, como o exemplo que eu mencionei sobre o albinismo. Nesse caso, o gene responsável pela produção da enzima que sintetiza a melanina pode ser alterado, levando à falta de pigmento na pele e em outras partes do corpo. Essa é uma demonstração clara de como a informação genética é fundamental para as características físicas e funções biológicas do organismo. Revisando. Vamos simplificar essa explicação e criar uma associação mnemônica para ajudar os alunos do 7º, 8º, 9º ano a entender. Pense no DNA como uma receita de cozinha, onde o RNA é o cozinheiro que lê a receita e as proteínas são os pratos finais que você prepara. DNA, receita, DNA, receita. O DNA contém todas as instruções para fazer coisas em seu corpo, como a receita tem instruções para fazer um prato. O RNA, cozinheiro, o RNA lê a receita do DNA e entende o que precisa fazer. É como o cozinheiro lendo a receita. Proteínas, pratos finais. As proteínas são feitas seguindo as instruções do RNA, assim como o prato é feito seguindo a receita do cozinheiro. Agora imagine que a receita, DNA, tenha um erro, como uma palavra errada. O cozinheiro, que é o RNA, leva a palavra errada e poderá preparar um prato, que é a proteína, de forma errada. Por exemplo, na condição de albinismo, há um erro na receita para fazer a melanina, que é o pigmento que dá cor à pele, a melanina. É como se a receita dissesse açúcar em vez de sal.
O cozinheiro lê a receita errada e a comida, que é a cor da pele, acaba sendo o quê? Diferente. Então, para lembrar, DNA é a receita, RNA é o cozinheiro e proteínas são os pratos finais. Se algo está errado na receita, o prato final, minha gente amiga, também estará errado. Eu fiz até uma poesia com esse conteúdo para a aula ficar mais interessante. Poesia é sempre bem-vinda na biologia. Na célula começa uma dança. Duplicação é a esperança. DNA se prepara. É a bonança. Divide-se ao meio sem balança. Cada metade vai para um lado. No núcleo tudo é calculado. A duplicação é um processo ajeitado. Novas células nascem e o futuro é moldado. Replicação vem agora. Amiga, amigo, o DNA se copia sem perigo. Cada letra encontra o par, um abrigo. Adenina, timina, citosina e guanina. No compasso do sigo, faz-se um par igual ao original. Um processo preciso, nada banal. O que era um, agora é um casal. Replicação na vida é fundamental. Agora vem a tradução, entende? RNA lê o DNA, compreende? Aos ribossomos, a mensagem se estende. Proteína nasce, a célula defende. Aminoácidos em fila vão se unindo, a sequência é certa, tudo é lindo. Proteína feita, o corpo construindo, tradução, o fim, tudo se concluindo. Assim, na vida, tudo se entrelaça. Duplicação, replicação e tradução, a mesma graça. No cordel, a ciência não embaça. Na natureza, o ritmo nunca fracassa. Criei uma questão aqui que poderia ser encontrada no Enem, utilizando esse contexto aí dos processos de duplicação, replicação e tradução do DNA, ok? Vamos à questão. Um estudante de biologia, inspirado pelo ritmo, pelas rimas do cordel que aprendeu na escola, decide estudar mais a fundo os processos celulares de duplicação, replicação e tradução do DNA. Ele descobre que esses processos são fundamentais para a vida, permitindo o crescimento, a reparação e a manutenção das células. Com base no que foi aprendido sobre esses processos, considere as seguintes afirmativas. Número 1. A duplicação ocorre durante a divisão celular, garantindo que as duas novas células tenham a mesma informação genética. Número 2. A replicação do DNA envolve a formação de uma cópia idêntica do DNA original, permitindo a continuidade da informação genética. Número 3. A tradução é o processo em que o RNA mensageiro lê a sequência de DNA e a traduz em proteínas, com a ajuda dos ribossomos e do RNA transportador. Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas a afirmativa 1 está correta. Letra B. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Letra C. Apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas. Letra D. Todas as afirmativas estão corretas. E letra E. Nenhuma das afirmativas está correta. Qual a resposta? Já perceberam? Muito bem. A resposta correta, meus amores, é a letra D de dado. Todas as afirmativas estão corretas. Essa questão é bem elaborada e aborda conceitos fundamentais da biologia celular, especificamente os processos de duplicação, replicação e tradução do DNA. Ela está alinhada, minha gente amiga, com o tipo de pergunta que pode ser encontrado no Enem, pois exige que o aluno compreenda e aprenda conceitos científicos. Duplicação. A primeira afirmativa está correta, pois se refere ao processo pelo qual o DNA é duplicado durante a divisão celular, garantindo que ambas as células filhas contenham a mesma informação genética que a célula-mãe. Replicação. Número 2. A segunda afirmativa também está correta e se refere ao processo de replicação do DNA, onde a molécula é desenrolada e cada cadeia serve como um modelo para a formação de uma nova cadeia complementar. Isso assegura que as informações genéticas sejam preservadas. Número 3, tradução. A terceira afirmativa
descreve corretamente o processo de tradução, onde a informação codificada no RNA mensageiro é traduzida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. A questão é bem estruturada e requer que os alunos não apenas memorizem os termos, mas que também entendam como esses processos funcionam e se relacionam dentro da célula. É um ótimo exemplo de uma pergunta que testa a compreensão e aplicações de conceitos biológicos. Algo essencial no exame como o Enem. Agora, qual o sinônimo de replicação? Olha, gente, na biologia, o termo replicação refere-se ao processo de duplicação do DNA, onde uma molécula de DNA é copiada para gerar duas moléculas de DNA idênticas. Portanto, o sinônimo de replicação neste contexto pode ser duplicação ou cópia. É importante notar que o termo pode ter diferentes sinônimos em outros contextos ou disciplinas, mas no contexto da biologia molecular, esses são os termos mais próximos. Cópia, duplicação. Agora eu vou contar uma novidade que quase ninguém sabe sobre esses processos do DNA. Duplicação, replicação e tradução. Enquanto muitas das informações sobre a replicação, transcrição e tradução do DNA são bem estabelecidas e ensinadas em cursos de biologia, há sempre pesquisas em andamento que revelam novos insights e detalhes sobre esses processos complexos. Uma descoberta interessante, minha gente amiga, que pode não ser amplamente conhecida fora da comunidade científica, envolve o papel dos chamados RNAs não codificantes. Olha aqui, non-coding RNAs. Tradicionalmente, pensava-se que RNA mensageiro era o principal ator na tradução, levando a informação genética do DNA para os ribossomos, onde as proteínas são sintetizadas nos ribossomos. No entanto, minha gente amiga, pesquisas recentes revelam que existem muitos outros tipos de RNAs que não codificam proteínas, mas desempenham papéis regulatórios vitais nesses processos. Eles podem ajudar a regular a expressão gênica, influenciando quais genes são transcritos em RNAs e traduzidos em proteína. E quando isso acontece, essa descoberta amplia nossa compreensão de como os genes são regulados e como a informação genética é interpretada dentro da célula, mostrando que a expressão gênica é ainda mais complexa e refinada do que se pensava anteriormente. Isso tem implicações significativas para tudo, desde o desenvolvimento básico da biologia até o tratamento de doenças genéticas. Até a próxima aula. Estrelas do Conhecimento.